Encontramos agora, então, alguém que aceita um dinamismo. Então a falta é uma coisa positiva porque me faz caminhar com as próprias pernas. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Eu te peço a lei, eu te peço que me pare, eu te peço que me organize. A formação dos filhos advém também de dizer como é que eu lido com as minhas limitações. Não é um sofrer por sofrer. Então o sofrimento simbolizado deixa de ser sintoma para virar missão. Olá, a paz de Cristo esteja em teu coração, meu irmão, minha irmã. Esse é o Cruz e Divã e nós já tivemos a chance de nos encontrar aqui para falar do apóstolo Paulo já em 2 episódios e esse é o terceiro. Queremos voltar a visitar este grande personagem da história do cristianismo, que aliás não é só no passado, mas ele está todavia presente, né? E para tratar desse assunto, eu, Dom José Eutácio, faço a parte da Cruz. Então, apresento o perfil biográfico e espiritual. E comigo está o Dr. Jefferson. Tudo bem, Dr. Jefferson? Tudo bem, Dom Eutácio. Que faz o divã. Vamos levar Paulo mais uma vez para o divã. E hoje já com esse homem da transição da lei de ferro para a lei do amor. Então, Dr. Jefferson, nós já fizemos um caminho grande, né? Primeiro, a própria passagem simbólica do Saulo para o Paulo, aquele homem que nasceu ali no caminho de Damasco, né, indo para o norte da Palestina, aliás, da Palestina, saindo dela para o norte, ele ia para perseguir os cristãos e tem esse encontro com Jesus, né? E a pergunta de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta de Paulo, quem és tu, Senhor? Então, este Saulo que passa a Paulo faz um grande caminho espiritual. E nós hoje, nesse programa, gostaríamos de visitar algum desses movimentos interiores que acontecem com ele. E para você que nos acompanha, quem sabe, pode ser um espelho também daquilo que possa também acontecer dentro de nós. Tem 2 textos, Dr. Jefferson, na Escritura, que são importantes na compreensão de Paulo. Um nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, quando ele fala de si, um texto, digamos, autobiográfico, ele está fazendo um discurso, no capítulo 22, ele diz de si que ele diz assim, como discípulo de Gamaliel, ele vem de Tarso, onde nasceu, mas sua formação em Jerusalém, e esse Gamaliel, um grande mestre, ele diz, fui instruído em todo o rigor da lei. Quando fala lei aqui, a Torá, né? São sobretudo os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje, o Pentateuco. Então, todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Esse texto ele tem uma ressonância num outro texto da Carta aos Romanos, quando Paulo, agora já feito um caminho, ele diz dos seus irmãos judeus, diz assim, no capítulo 10, sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não um zelo esclarecido. Capítulo 10, versículo 2. Do ponto de vista espiritual, esses textos são importantes, porque Paulo, ele fez um caminho, então, de um zelo, que também não era esclarecido da parte dele, isso, um apego a este rigor, e que, no encontro com Jesus, ele se dá conta de que o que o justifica, o que realiza a relação adequada dele com Deus, não é um código que ele, como dirá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele era irrepreensível na observância. Mas o que realiza esse homem novo nele é a relação com uma pessoa. Essa pessoa que ele encontrou no caminho de Damasco e que dá novo horizonte para a vida dele. Então, do ponto de vista espiritual, Paulo fez um caminho, diríamos assim, do homem rígido, o homem da lei, para esse homem agora sob o novo sopro. Então, não é um código a relação, mas se pode dizer um código escrito, não são as tábuas de pedra de Moisés, mas agora é a pessoa de Jesus, né? Esta lei, como diz o profeta Jeremias no capítulo 31,
do versículo 31 ao 34, esta lei que deve ser escrita no coração, né? Essa é a novidade, esta Berit Hadashah, essa nova aliança. Então, Paulo fez esse caminho, né? E ele agora já coloca na carta aos Romanos como os seus irmãos judeus que ainda estão prisioneiros, digamos, desse jeito de viver e que ele já se indica, ele já se concebe fora, já está em outro nível, né? O que a psicanálise teria a dizer desse movimento interior que fez Paulo? Paulo, para a psicanálise, Dom Otávio, é a grande figura dessa transição. E uma transição de um superego rígido, um fariseu perigoso, que matava, que condenava, que amedrontava, para um ego que passa a se haver com a graça e a castração. E é interessante que, às vezes, usamos aqui termos da psicanálise, e talvez tenha alguém assistindo o programa pela primeira vez. A castração é um que, quando a gente escuta, já causa impacto. Já causa um certo impacto, né? O que é superego, o que é castração, né? Então, o superego é uma instância psíquica. É uma instância psíquica que a psicanálise ela tem como premissa, que são as vozes internalizadas do pai e da mãe. Então, por exemplo, o superego paulino é um superego onde ele aprendeu com Gamaliel, como o senhor nos ensinou agora, e aí ele tem esse superego rígido, ou seja, eu preciso obedecer estritamente o que eu aprendi. O superego rígido diz de uma identificação com quem o ensinou. Uhum. Quando ele começa a ter uma certa autonomia ou uma certa dúvida, mas está faltando alguma coisa, já é um superego, já é um ego que começa a lidar ou a caminhar com a graça e com a castração. O que é a castração? Não é? Que é a castração? O que é a castração? É importante a gente entender que para o senso comum tem um significado e para a psicanálise tem outro significado. Uhum. Então, eu não vou conseguir entender a castração sob a lente da psicanálise se eu tiver enraizado dentro de mim o que eu entendo de castração pelo senso comum. Uhum. Né? Agora, na psicanálise, é um termo que Freud usava, porque a castração ela é um corte. Ela é um corte com a minha idealização ou a minha fantasia. A castração me traz para a realidade. Ou seja, é impossível ter a plenitude, a satisfação plena o tempo todo. É impossível eu me regozijar o tempo todo. Existe uma falta. Lacan vai falar de falta, Freud falava de frustração, que é a mesma coisa. Ou seja, eu não posso me satisfazer o tempo todo, eu tenho que me haver com o real. Essa castração, ela é feita por terceiro ou é a própria pessoa que o faz? É feita por terceiro, é um corte que entra. É aquela criança, no primeiro momento ali, antes da fase do desmame, que chora e a mãe vem. A criança chora, a mãe vem. A mãe vem com leite, com o peito e com o colo. De repente, a mãe introduz o pai na relação. O pai é a lei. Então, a mãe diz, olha, não está na hora de você mamar. A partir de agora, tem horário para você mamar. Você não vai mamar o tempo todo. Ou seja, a criança começa a lidar com a frustração. Então, a castração pressupõe a frustração de não ter tudo que eu quero o tempo todo. De acordo com como esse desmame é feito, vai ditar a vida do sujeito para o resto da vida. No caso de Paulo aqui, voltando, doutor Jefferson, quem o fez, então? Foi Jesus? Foi a graça? Sim, exatamente. Exatamente. Os cristãos que até interpelavam ele, mas que fé, como Estevão, por exemplo. O martírio de Estevão? O martírio de Estevão, mas que fé é essa? Eu estou te matando, eu estou aqui acabando com a sua vida e esse olhar pleno, puro, como se encontrasse. O que é isso? Eu quero conhecer isso. Que luz é essa? Que luz é essa? Serenidade. Então podemos dizer que Estevão castrou Paulo. Ok. Esta coisa da lei, ela é uma coisa muito forte em todo o tempo. A gente observa tentativas. Eu já fui padre jovem. E quando a gente é padre jovem, claro, a gente aprende esta coisa nós chamamos de fidelidade, né? Esse é o nome, ou eu quero ser um padre que prega a verdade, eu quero ser um padre... E atrás disso tem esse elemento de que eu me sinto, digamos, de alguma maneira realizado, eu me sinto mais em paz, mesmo quando disse coisas
estranhamente. Eu me sinto que eu cumpri o que eu fiz, mas não sinto revolta, aquela paz. Ou seja, como se eu dissesse uma coisa para uma pessoa para ajustar a lei, mas não trouxe vida para ela e também não sinto paz. Eu me recordo de, não vou expor aqui essas histórias, mas como padre novo, né, onde esta observância, né, era uma coisa assim. Mas voltemos a Paulo, o caminho que ele fez, doutor Jefferson. Sim. É encantador vê-lo depois, este homem leve, se pode dizer, né? Sim, sim, porque Paulo, ele vem trazer para nós, quase que dando um recado para toda a nós, da humanidade, desse conflito que todo humano passa, que é entre o ideal e a realidade, entre o desejo e a obediência. Porque o senhor falava, né, quando era padre jovem, dessa totalidade, dessa vontade, dessa fidelidade. A totalidade, ela pode acontecer dentro da minha natureza, e não algo inalcançável. Quer dizer, eu preciso entender que até onde eu dou conta, porque senão a lei, ela organiza, mas aprisiona. E de uma forma absolutista, ela traz um sufocamento para o sujeito. Então, uma vez que esse sujeito, e Paulo começou a entender essa humanidade, ele começou a entender que existe uma humanidade, então eu tenho que ter um zelo, mas o zelo não significa uma totalidade. O zelo significa eu vou fazer o meu melhor. Então eu vou ser total dentro daquilo que eu dou conta de fazer, porque isso faz com que o ser humano consiga respirar. E não cobre dele uma meta inalcançável, porque vai adoecer, não vai dar conta. Tem dois textos que me vêm agora você falando. Um é o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, quando discutiam da necessidade dos pagãos circuncidarem, tem uma fala de Pedro. Ele fala, nem nós, nem nossos pais demos conta desse trem todo. Olha só. Essa é uma fala. E o outro que me vem, se pode dizer mais do que um texto, é uma verdade que é não abaixar o ideal, né? Que a meta é alta, né? Penso, mas não deixar ser oprimido por ele. Penso que essa é uma boa tirada. Exatamente. Podemos até voltar sobre isso no segundo bloco? Sim. Ok? Então nós ficamos nesse primeiro bloco, esta passagem de Paulo, digamos, esta lei rígida e que o aprisionava para o homem livre, né? Pela essa ação da graça. Não saia daí, já retornamos com você com Cruz e Divã. Estamos de volta, esse é o Cruz e Divã e continuamos hoje o terceiro episódio do apóstolo Paulo. E neste bloco, doutor Jefferson, tem um assunto que gostaria de escutar também da perspectiva da psicanálise e nossos ouvintes também, que é esse assunto do espinho na carne. Tem um texto, que é um texto poderoso na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo está junto à comunidade de Corinto, defendendo, se pode dizer assim, o fato dele ser apóstolo e a sua autoridade junto à comunidade, que foi colocada em xeque. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele fala primeiro de uma experiência mística que ele teria tido. Ele fala, conheço um homem que no terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, teria tido revelações. Mas em seguida, nesse capítulo 12, ele fala, a partir do versículo 7, ele fala, e para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. E ele fala, compara isso a um mensageiro de Satanás que esbofeteia Paulo, é como se estivesse ali a humilhá-lo. E ele fala, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Mais adiante, ele diz assim, a respeito desse espinho, podemos conjecturar o que seja, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Do ponto de vista da cruz, da espiritualidade, esse texto ele é extraordinário para a gente, que é dar-se conta da nossa dimensão criatural, da nossa dimensão de
pecadores e falhos e frágeis, e que temos o dinamismo da conversão frequente, e que quando damos conta de uma fragilidade nossa, do ponto de vista da espiritualidade, o caminho não é desesperar-se, né? Talvez até Paulo fala de 3 vezes ele pediu que o Senhor afastasse. Conhecendo Paulo, é bem provável que ele tenha feito muito mais de 3 vezes. O que seja esse espinho na carne, para Paulo, tem 2 possibilidades referentes a texto. Uma é que fosse o elemento físico, né? Na carta aos Gálatas, ele fala que quando ele chegou na comunidade, a comunidade teria motivos até para rejeitá-lo, porque tinha um quê de repugnante. Alguma coisa física, né? A gente não sabe de que natureza, alguma doença que desse talvez algum mau odor, alguma questão. A outra é um aspecto mais de um traço de personalidade, e isso salta aos olhos naquela reação dele com Barnabé, quando depois que João Marcos quis voltar da viagem, na segunda viagem, Barnabé propôs, vamos trazer João Marcos conosco. Paulo, esse cabra a gente não leva não, esse a gente não leva. Então tem uma brabeza, né? E que Paulo apresenta em outros elementos da sua carta. Na carta aos Gálatas, ele fala, insensatos Gálatas, vocês receberam o Espírito de que maneira? Por obedecer à lei ou por crer em Jesus? Então tem uma força. Então, para dizer, poderia ser outra coisa, né? É que esse espinho na carne é alguma coisa que fragilizasse Paulo, que expressasse algum campo dele que ele não controlasse do jeito que ele quereria, né? Como nós já vimos ao longo desses programas, de um homem que tem o intuito de ser correto, forte, incisivo na vida das pessoas, né? O que a psicanálise teria a dizer sobre um conceito como esse, que é uma imagem muito poderosa, né? Um espinho na carne é justamente quem já teve um espinhozinho no pé, bem pequenino, sabe que incomoda. Lembramos o tempo todo, né? De acordo com o movimento, isso. Ele vai ali incomodando, ele está ali. É interessante, Dom Otácio, que eu sou lendo, e quando o senhor leu, né, a parte que Paulo fala, é para que eu não me torne soberbo, para que eu não seja um homem soberbo, não me envaideça. Parece que Freud leu Paulo para poder trazer a teoria da psicanálise, porque é muito consoante com a psicanálise. Freud ele diz o seguinte, a falta é boa. A frustração é boa. Por quê? Eu só existo enquanto ser humano, eu só existo enquanto sujeito quando eu me separo do outro. Então, enquanto eu estou alienado, enquanto eu estou simbiotizado, objetivado a esse outro, eu não existo a partir de mim. Eu sou uma continuidade do outro. Então, a falta é uma coisa positiva porque me faz caminhar com as próprias pernas. E fazendo uma alusão da falta com espinho na carne, é como se fosse um sintoma que não se cura, né? O que é um sintoma? A psicanálise diz muito isso. Sintoma, toma que é seu, não é? É algo que é seu. O seu corpo está sinalizando alguma coisa que você não consegue verbalizar. Há um sintoma físico, há um sintoma psíquico. Então, sintoma, toma. O que você está sendo tomado? Então, a falta para a psicanálise, ela é positiva porque elas façam que o sujeito ele se erga a partir dele e não como uma continuidade do outro. E o nosso personagem de hoje, Paulo, quando ele começa a falar sobre isso, quando ele começa a lidar com essa humanidade, nós já percebemos um Paulo, do ponto de vista da psicanálise, Dom Otácio, se importando menos com o cumprimento perfeito da lei, mas já entendendo e pressupondo o conflito interno e a luta interior. Porque ele está falando de uma luta dele. Ele está falando de uma dificuldade dele, seja ela qual for, não é? Qual fosse. Então, Paulo ele começa a sair dessa perfeição, dessa busca pela totalidade, para entender a sua humanidade e para lidar com as suas dificuldades, com seus conflitos internos. Interessante é que Paulo, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, quando ele fala dos 7 motivos que ele tinha para confiar na carne, o último que ele fala é que no cumprimento da lei ele era irrepreensível, né? Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da lei.
Sim. E nós vamos encontrar na sequência, depois que ele encontra Cristo, que ele agora se coloca e fala, não que eu me julgue perfeito, mas porque eu fui encontrado, agora eu corro para encontrá-lo. Encontramos agora, então, alguém que aceita um dinamismo. E o dinamismo que Paulo fala da sua vida, Dr. Jefferson, é um dinamismo de Páscoa. Ou seja, tem uma passagem da morte para a vida, né? O que pressupõe, eu me recordo de algum momento, de uma conversa contigo, você sinalizou essa coisa do desejo, né, como motor da vida. Exato. E você usou, não sei se foi o exemplo da comida, que é isso, né? Quando aquele movimento de ir comer, aquele apetite, é uma coisa boa na vida, você dá uma energia. Isso. Enquanto que se eu estavelmente estivesse saciado, daria aquela sensação de... Está faltando alguma coisa. Ou seja, ou perder o gosto. Ou seja, Sim. para dizer, e é isso que Jesus diz para Paulo. Paulo, é na tua fraqueza que se manifesta plenamente a minha força. Né? Sim, porque é um sintoma que não se cura, Dom Antássio. Porque nós precisamos aprender com Paulo e precisamos aprender também, de uma forma geral, que nós temos que lidar com o que é curável e com o que é incurável dentro de nós. Porque há um espinho, ele teve que se haver com esse espinho, ele pediu, tira esse espinho de mim, mas esse espinho não saía. Quer dizer, ele teve que lidar com o incurável. Então, existem coisas que são incuráveis dentro de nós, mas que nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, esse espinho, esse sintoma que não se cura, no primeiro momento, ele é uma constituição até de um impedimento narcísico. Por quê? O que é o narcisismo, né? É a relação que eu tenho com a minha própria imagem. É a imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo. Então, se Paulo tem uma imagem, se ele tivesse uma imagem idealizada numa totalidade, numa que não perfeição, levasse em conta o espinho. que não levasse em conta o espinho, ele estaria no narcisismo. E como o espinho é algo real, né? Mesmo que ele idealize, teria aí digamos, um descompasso, um descolamento do que ele procura viver e do real. Isso eu acho que é uma coisa extraordinária, essa concepção. Eu penso nós padres, né? O ideal do padre que me proponho, quando eu descolo da minha humanidade com as suas feridas, de repente eu vejo, posso até, não quero usar um termo que é mais da tua área, mas eu posso adoecer. Exatamente, exatamente. E esse é um conflito humano que perpassa todos nós, o ideal e o real. E o texto, o personagem que nós estamos vendo aqui, ele ensina para a gente, aliás, Jesus ensinou para Paulo e Paulo nos ensina, Sim. que não é um problema. Exato. Seja, esta tua fragilidade é a tua chance. Isso, é a mola propulsora, o que vai te impulsionar. Exatamente. E aí ele entra com um discurso menos teológico e mais estrutural e mais humano, porque ele pressupõe a falta, a dor, o limite, o espinho, a carne, o espírito. É um Paulo que está mais na humanidade, sem desconsiderar a parte teológica, que ele sempre pregou, né, sabiamente, mas existe aí uma questão mais existencial, mais de humanidade. Opa, do que eu dou conta? Do que eu sou constituído? E meu amor por Paulo, ele né, foi acadêmico, mas uma página que me fez apaixonar foi essa consciência de Paulo da sua própria fragilidade né, e como chance. Eu gosto de um termo que é pascalizar. Sim. Né? E quando uma ferida ela é pascalizada, ela não quer dizer, como gosto do Círio Pascal, né? Que no dia da noite da vigília pascal diz, né, que essas suas chagas gloriosas, não deixa de ser chaga. Sim, né? Exatamente. Até que Jesus manda os apóstolos, toque, ou seja, tinha alguma ferida ali, se pode dizer, né? Mas estava pascalizada. E é interessante que, nesse momento, diante da sua humanidade, da sua fragilidade humana, ele usou até de produção. Porque, numa linguagem psicanalítica, nessa sublimação, ele fez com que o ensino, a escrita, a palavra acontecesse. Mesmo diante do seu espinho, mesmo diante da sua dor. E o nível de compreensão que ele começa a ter das pessoas, né? Sim. Talvez até ele pode, depois desse momento, ter voltado lá a João Marcos, que voltou da viagem, né? Que não foi com eles. Sim. Né? Que fez ele brigar com o Barnabé e compreender.
Pô, João Marcos voltou, ele fez o que ele deu conta, né? Exato. Também tinha seus medos. Sim, sim. E aí passa a entender o espinho dos outros, né? Perfeito. Passa a entender a dificuldade dos outros. Ou seja, a partir da sua. Quem não percebe o próprio acaba, talvez, até empurrando o espinho do outro para doer mais. Exatamente. Né? Ok, tá bem. Então nós concluímos este bloco. Não saia daí, nós já voltamos com este apóstolo extraordinário que tem muito a nos dizer. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Cruz de Divã e hoje o terceiro episódio sobre o apóstolo Paulo. Então, e nesse bloco nós queremos tratar de um assunto muito caro a Paulo, que é a sua paternidade. Eu gosto assim, Dr. Jefferson, de dizer que o apóstolo Paulo ele tem uma passagem também desta percepção da paternidade para a fraternidade. Mas a fraternidade, que depois ele vai chamar os cristãos de irmãos, ela pressupõe uma paternidade bem realizada. Ou seja, ele fez um bom trabalho de pai, então agora gera pessoas com autonomia, com independência, irmãos, né? Mas esta paternidade de Paulo, ele a expressa em diversas ocasiões pelo seu cuidado, né? Paulo tem duas atitudes, que são as cartas que ele escreve, que ele busca essa proximidade, e o outro são as visitas nas comunidades. Então, Paulo é muito cioso de manter os laços, inclusive de afeto. Aliás, ele cobra das comunidades este afeto. Ele fala, vocês estão no meu coração e eu não estou no coração de vocês, né? Não deixam espaço para mim. Mas tem um texto na primeira carta aos Coríntios, onde isso fica bem explicitado. Na 1 Coríntios 4, versículo 15, Paulo diz assim, olha, de fato, mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, muitos mestres, não tendes, contudo, muitos pais. Fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo, esta paternidade, que ele é cioso de guardá-la, de mantê-la, ele a fez pela pregação, ou seja, ele gerou homens novos pela pregação do Evangelho, né? Não mais, como ele recebeu de Gamaliel, uma lei que deixava, digamos, que estruturava rigidamente, mas um evangelho libertador, né? De essa coisa nova que ele experimentou e que ele propôs e que ele os considera como seus filhos. Aliás, isso não é uma coisa somente de Paulo. Nós encontramos na carta de Pedro que ele também fala de meu filho, referindo-se a João Marcos, que esse mesmo João Marcos que esteve com Paulo, que teria Pedro também de alguma maneira gerado num processo de evangelização. Mas esse é um assunto que toca, porque essa paternidade, trazendo a sardinha para o meu lado, né? Nós, os padres, somos chamados a vivê-la, né? Que é esta paternidade espiritual, de fecundar, se pode dizer, nossas comunidades cristãs e gerar pessoas, né? O que a psicanálise teria a dizer sobre essa dimensão, diríamos, espiritual de paternidade, Dr. Jefferson? Interessante, Dom Tássio, que Paulo não teve filhos biológicos, né? É verdade. No capítulo 7, ele fala, da 1 Coríntios, fala, se vocês querem que fosse como eu, ou seja, ele era um celibatário. Exatamente. E mesmo não tendo filhos biológicos, essa paternidade simbólica ela foi muito intensa, porque foi uma transmissão de desejo e herança sem a carne, sem o filho biológico. Então, a paternidade, e o texto que o senhor leu, Paulo ele traz uma definição muito sucinta quando ele diz, mestre é uma coisa e pai é outra coisa. Temos muitos mestres, mas e a paternidade? Quer dizer, ser pai é diferente de ser mestre. E talvez, para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora pela Rádio América, talvez o pai, essa figura paterna, ele é uma figura ausente. É um provedor, não falta nada em casa, eu ensino, dou as diretrizes, mas não tenho afeto. E para nós, a psicanálise, o entendimento que o afeto infecta. Quer dizer, eu infecto o outro com o meu afeto. Não é apenas o toque, não é apenas o abraço, o afago, mas há uma ligação muito profunda com o meu afeto. O outro é infectado com o meu cuidado, com o meu olhar, com o meu carinho.
Então, Paulo ele traz essa paternidade simbólica através da sua preocupação e zelo com as comunidades, com as comunidades e as pessoas, mas de uma forma afetuosa, de uma forma onde ele transmitiu ali o seu desejo e a sua herança. Na 1 Tessalonicenses, ele usa, aliás, as duas imagens, né? Ele usa essa imagem do pai e fala também da imagem da mãe. As duas imagens ele usa do seu cuidado, né? Da sua ação. Mas eu aprendi de você uma ocasião, doutor Jefferson, que a paternidade também tem o elemento do cuidado, né? Sim. Eu me recordo do quadro do Rembrandt, do Pai Misericordioso, que eu sempre pensei, tem a mão do pai, que é a mão pesada, e uma mão feminina, que é a do cuidado. Você uma vez me disse, não, é do pai também o cuidado. Isso, né? isso. Então eu aprendi bem. Uhum. Dito isso, o apóstolo Paulo, ele tem esta coisa da paternidade, porque ele corrige as comunidades e com autoridade apostólica, que ele é cioso porque ele os gerou, mas corrige veementemente. Sim, né? sim. Na carta aos Gálatas, talvez seja aquele onde a tinta é digamos, onde ele gasta mais tinta para falar desse assunto. Esta correção ela é dura, a ponto que ele fala com eles assim, os chama de insensatos. Ou seja, vocês começaram pelo Espírito e quer terminar na carne? Vocês experimentaram a liberdade de filhos de Deus, a libertação evangélica de lidar com o espinho na carne, de viver, digamos, a novidade que Jesus trouxe, de depender da salvação que Ele traz para vocês gratuitamente. Vocês querem voltar a todo um trabalho que vocês não vão dar conta de procurar esta justiça pela observância da lei? Então, ali, Paulo é um pai, aquele pai... Sim, severo. Severo, exigente. Exigente porque a lei organiza o caos. Uhum. É preciso ter essa mão forte. É preciso ter essa severidade, porque senão descamba. Não é? Então, mas a forma e é interessante que, se formos pensar aqui, fazer, de repente, uma enquete, as professoras que nós mais lembramos são as mais bravas. Eu já mando um abraço aí para minha professora Judite, que eu a encontrei. Ela jogava futebol com a gente e tal, mas não era das mais mansas. Exatamente. Eu só lembro até do nome dela, olha que interessante, né? Então, é porque marca, porque é quem nos coloca no trilho, é quem nos orienta. Porque Lacan tem uma frase muito interessante e dicotômica. Ele diz, não me dê o que te peço. E aí tem uma charge interessante na internet que eu encontrei um dia, de uma criança no shopping, fazendo bagunça, esperneando, gritando, e todo mundo parou para ver o espetáculo da criança, porque ela queria um determinado brinquedo. Uhum. Só que para a psicanálise não é isso. Não me dê o que te peço. Eu quero a lei, eu quero que me barrem, que me segurem. Alguém me pare, por favor. Uhum. Então, faltou ali um pai que entrasse com a lei para orientar. Você não vai ter esse brinquedo, não está na hora, não é o momento. Então, para todo mundo, no senso comum, dá o brinquedo que a criança fica quieta. Mas não é isso. Não me dê o que te peço. Eu te peço a lei, eu te peço que me pare, eu te peço que me organize. Eu gosto da psicanálise por essa tensão. A gente começou batendo na lei. Agora já ela tem o seu lugar. Exatamente. Ela e tem. É sugestivo, porque o cristianismo ele não se fundamenta sobre a moral, mas ele não é amoral. Né? Sim. Ou seja, o cristianismo, por que a gente mantém o Antigo Testamento? Porque a lei do Antigo Testamento, ele me ajuda a verificar se essa relação de liberdade que eu me proponho a viver, se de fato ela é adequada. Porque se eu fosse contra a lei, eu estaria sendo escravo dos meus impulsos. Exatamente, Dom Tássio. E é interessante pensarmos nisso, porque o problema não está na lei, não está no excesso de falta, a questão está no excesso. É essa palavrinha que a gente tem que guardar. Tudo que é demais é demais. Tudo que é demais é demais. Tudo que é demais não é bom. Okay. Não é bom, não é salutar. Então, não é na lei, não é na falta, não é na frustração, não é na castração, é no excesso. O problema está no excesso. Por outro lado, quando a gente fala de equilíbrio, é uma palavra que me vem quase ali alguém em cima da corda. Sim. Também é uma coisa
muito tensa, né? Muito tensa. E aí a gente já pensa em flexibilidade. Ok, melhor o termo. É melhor, porque o equilíbrio eu tenho que estar rígido. Eu não posso olhar para o lado, senão eu vou cair. Ok. Então eu tenho que ser uma pessoa rígida. Não tem algo voluntário aí, não tem algo, digamos, até prazeroso nesse sentido. Agora, se eu sou uma pessoa flexível, há uma flexibilidade, eu lido melhor com a vida e está tudo bem. Então é flexibilidade. Ok. E o apóstolo Paulo, ele tem um texto na carta aos Romanos, no capítulo 7, onde ele fala: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Sim. Que também tem a ver com aquela tensão que a gente tratou, né, do espinho na carne. Sim. E que esse seu lado frágil, se pode dizer, doutor Jefferson, ele não tem problema de expressá-lo na sua paternidade com os seus filhos, se pode dizer. Isso. É interessante que aí ele já assume. É como se ele dissesse assim: tudo bem, espinho, você fica aí e eu vou caminhar, eu vou continuar pregando, vou continuar evangelizando, anunciando, mesmo você estando aí. Diz de uma aceitação da falta desse espinho, de uma nobreza muito grande, Dom Otácio. Quer dizer, embora eu tenha esse espinho, mesmo assim a minha missão está acima disso. E o pai, se pode dizer, ele não precisa, se pode dizer, embora os filhos espere o herói, mas quando o pai, no processo de forjar irmãos, gosto desse processo, sim, ele aceita, que ele também, não só ele aceita, eventualmente até ele permite, que os filhos percebam também que ele também está a caminho, que ele também está à luta, e penso que Paulo, nas suas cartas, ele mostra isso para as comunidades, ou seja, ele mostra a sua fragilidade. E se a gente for trazer uma discussão aqui, por que Paulo precisava de um espinho na carne? Talvez para se aperfeiçoar, talvez para não deixar de lutar, para não deixar de buscar o seu ideal, de mirar no alvo, que é o Cristo, que é o ressuscitado, que é se configurar com Ele. Então, ter esse espinho, não fazer, às vezes, eu não consigo fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Quer dizer, tem uma humanidade que grita, mas eu estou na luta, eu estou no caminho. Eu caio, mas eu levanto. Vamos perseguir, vamos continuar. Você que está nos acompanhando, penso que esse é um momento também de você refletir sobre esses dois aspectos que trouxemos nos últimos 2 blocos. Primeiro, esta questão da fragilidade, eventualmente alguma coisa que estejamos lutando, pode ser até um vício, uma coisa, Sim. E que é importante manter a tensão da luta, E até porque eu amo o outro, o meu amor deve levar-me a me tornar melhor para o outro, Sim. E o outro aspecto é esse, A maioria, eventualmente, dos que nos acompanham são algumas avós, e saber que a formação dos filhos advém também de dizer como é que eu lido com as minhas limitações. Porque Paulo, nas suas cartas, deu para a gente uma aula de como ele lidava com as suas limitações. Isso. Bom, um passo seria primeiro reconhecer. Porque eu não vou lidar com aquilo que eu não reconheço. Há um estranho que me habita. A partir do momento que eu reconheço esse estranho, que eu tomo posse desse estranho, aí eu vou aprender a lidar com ele. Então, um passo, talvez um caminho, seria esse. Aprender a reconhecer qual é o espinho, qual é a minha chaga e lidar com ela. Ok. Obrigado aí por você que está nos acompanhando. Nós já voltamos para o nosso 4º e último bloco sobre o apóstolo Paulo. Estamos de volta com Cruz de Divã e hoje o 3º episódio sobre o apóstolo Paulo. Fizemos um longo caminho, Dr. Jefferson, e chegamos então a esse último bloco. Queremos então, recolher. Tem 2 textos de Paulo que são muito profundos, um na carta aos Gálatas 2:20, onde ele fala: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E tem um outro texto na carta aos Filipenses, me parece capítulo 1, versículo 21, onde ele fala: para mim viver é lucro, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, ele chegou a um nível, de vivência ou
de Jesus que tomou espaço na vida deste apóstolo Paulo, onde agora ele está, digamos, eu diria assim, planificado nesse espaço de humanidade marcada pelo espinho, né? Ou seja, ele acolheu muito ele fala da morte de Cristo em si, né? E o dinamismo pascal. E este homem, Paulo, que chegamos aí, digamos, homem maduro na sua vida espiritual, é aquele também que vai estar disposto, né, a dar a vida por Cristo, sendo um discípulo que vai até o fim, né, o amor até o fim. Na perspectiva da cruz, encontramos, então, o que nós chamaríamos, na espiritualidade, o homem que realizou a sua santificação. Tem um texto na carta de Timóteo, que é o seu, palavras que eu gostaria que estivesse no meu epitáfio, né? Combati o bom combate, né? Completei a corrida, guardei a fé. Então, este Paulo que combateu o bom combate, e esse combate não é, pelo que nós escutamos, não é só externo. Exatamente. É aquele, sobretudo, dentro do coração, né? Completou a corrida, ou seja, lhe foi dado um certame. Jesus falou, olha, tem aí 100 metros. No caso de Paulo, você tem uns 5.000 metros para fazer. Paulo completa a corrida e ele guarda a fé. Então, este homem maduro na sua existência, na realização da sua humanidade, da sua missão, né? Cumpriu a missão, esparramou o evangelho onde deu para ir. Para isso, ele sofreu muito. Ele fala de naufrágios, de perseguição em todas as instâncias, dos judeus, de pagãos, até dentro da comunidade cristã. Então, este homem que agora está maduro. O que a psicanálise considera, então, um homem maduro? Se pode dizer assim? Esse Paulo maduro, digamos assim, ele deve estar em torno, contando assim, os anos 60, talvez aí uns 60 anos, né? Talvez entre 55 e 60 anos, não muito mais, porque a conversão dele se dá ali com os 27 a 31. Então, este homem madura existencialmente, mas o que não indica a passagem cronológica de tempo, né, doutor Jefferson? É verdade, exatamente. Não indica. Foram o trabalho feito, né? Isso, essa ascese diária, né? Esse trabalho feito aí diariamente. Um homem maduro, podemos pensar do ponto de vista da psicanálise, para alguém que morreu para si, para alguém que assumiu uma nova identidade. E uma identidade que não é qualquer identidade, é uma identidade configurada em Cristo. Então, nós podemos pensar em identidade narcísica. O que é isso? Eu não quero perder o outro. Então, esse ego se torna um objeto do outro para não perdê-lo. Então, Paulo, ele se perdeu para não perder a Cristo. Ele se tornou, então, um objeto. Ele se entregou totalmente a Cristo. E isso pressupõe, Dom Otávio, uma reorganização total com o antigo eu de Paulo. Porque esse antigo eu dele batia na porta o tempo todo. Não é? Pela impedância, pela agressividade. Então, ele lutava com isso. E é interessante pensarmos que o luto, para nós da área da saúde mental, não é apenas quando se perde um ente querido. O luto é quando você é uma ruptura. Você rompe com o seu passado, você rompe com uma certa prática de vida e assume um novo ideal. Quando você termina um relacionamento e parte para uma nova relação. Quando você muda de cidade, muda de bairro, muda de paróquia, né? Um padre que muda de paróquia. É um luto. Ele vai deixar ali 6, 7 anos, né, que é a média mais ou menos, de uma paróquia, acostumado com aquela paróquia, com aquele povo, para assumir um novo. Então, Paulo teve que lidar com o luto, com essa reorganização do seu eu. Eu gosto muito assim desta imagem do Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque com certeza ele não perdeu a sua autonomia. Isso. Até na minha percepção, mais que nunca agora ele está um homem... Ele se configurou. Houve uma nova configuração. Perfeitamente. Porque diferente, talvez, a perspectiva budista é da gente sumir, a gente desaparece no uno. No cristianismo é a comunhão. Exato. Ou seja, eu mantenho a minha autonomia, a minha alteridade, né? Jesus é um outro diante de Paulo, mas é um outro que
no processo de cristificação. Ou seja, Paulo foi como um bloco de mármore, né? Foi dando, você usou a palavra ascese, né? Dia após dia, uma pancada, né? E talhando na sua personalidade. Porque o sofrimento dele foi simbolizado. Então, deixou de ser uma dor para se tornar uma missão. Olha que interessante. Antes, o que paralisava, que era a perseguição dos cristãos, agora o impulsiona a anunciar para os cristãos. Então, ele ressignificou toda a sua vida. Não deixou de ser quem ele era, mas houve uma ressignificação. Houve aí uma nova identidade. Tem uma página dos Atos dos Apóstolos onde os discípulos, eles ficam felizes de sofrer por causa de Cristo. E tem uma página de Paulo também na carta aos Coríntios, ele fala de muitas coisas que ele sofreu. E, primeiro, isso dá a ele as credenciais para poder falar com a comunidade, né? Porque ele é o apóstolo que sofreu tudo isso por causa deles. Mas tem um quê aqui, Dr. Jefferson, que é um contentamento. Obviamente não é gostoso esse nível de sofrimento. Sim. Mas há um nível de contentamento, se pode dizer, por esta configuração com Cristo que fez este caminho, né? Porque Jesus é sempre o horizonte nosso, né? Que fez esse caminho, que eu percebo em Paulo. Sim. Ou seja, um homem, Santo Inácio de Loyola, ele usa a expressão que é de consolação. E ele fala que Jesus na cruz está consolado. Olha só que coisa. Que não é... E é interessante isso que o senhor fala, né? Jesus consolado porque a dor vira causa. Não é um sofrer por sofrer. Okay. Então, o sofrimento simbolizado deixa de ser sintoma para virar missão. A missão, né? Isso é maravilhoso. Porque quando, olha, não sou eu que vivo, que vive, é Cristo que vive em mim. É de uma profundidade tamanha, né? É de um se lançar no outro, que não é qualquer outro, é o Cristo. De uma forma espetacular. De entender que ali está o sentido. Aqui chegamos, então, ao assunto do martírio. Sim. Que é isso que você falava de, seja, esse contentamento e esse outro, né, que me atrai, onde também há algum momento tem um salmo que diz: o vosso amor vale mais do que a vida. Ou seja, o vosso amor, ou esta causa grande, né? Este motivo grande, porque a morte, ela tem dois tipos de morte na Escritura. Tem a morte adâmica, que é a morte fruto do pecado, o pecado que gera a morte, e tem a morte, digamos, que Jesus inaugura, que é a morte para a Páscoa, né? Então, a morte do mártir, e parece essa é a morte de Paulo, ele é decapitado, né? Então, enquanto Pedro é crucificado de cabeça para baixo, Paulo, ele é decapitado, né? Mas por causa de Cristo. Então, é uma morte pascal que, atenção, não é só o momento pontual, eu entendo, né? Sim. Que ali, seja, que corta, é a disponibilidade a esse grão que se dispõe a cair na terra, porque ele percebe que, dando a vida, se ele voltasse atrás, tem um texto na carta, no livro de Macabeus, onde um ancião fala: eu não posso voltar atrás. Eu vivi esses anos todos indo, né, para a fidelidade a Deus, não posso? E Paulo, penso, é a consequência de quem vai adiante, né? Sim, Doutor Jeff, o que a psicanálise tem a dizer do martírio? Do martírio. Olha, Dom Otácio, acredito e faço uma leitura que não é só aceitar, mas desejar. O martírio? O martírio. Paulo não só aceitou, ele desejou. Morrer para mim é lucro, talvez seja... Exatamente, exatamente. É o lucro que ele versou. Porque de tamanha configuração, tamanha entrega, tamanha identidade com esse Cristo, né? E passou por todas as perseguições, passou por todos os, digamos assim, apontamentos. Então, acredito que Paulo não só aceitou deliberadamente ali a ser decapitado, o martírio, mas ele desejou, porque ele sabia o que estava acontecendo profundamente. É uma coisa realmente a pensar. Nós temos na história dos primeiros séculos do cristianismo, onde o martírio, de fato, temos páginas escritas desse desejo. Santo Inácio de Antioquia, ele até exorta a comunidade de Roma: vocês não me impeçam, eu quero me tornar o trigo de Cristo triturado, digamos,
no dente dos animais, das feras, né, para me tornar como que esta Eucaristia, este pão saboroso para Cristo. Então, nós encontramos, voltando ao caso de Paulo, né, esse desejo do martírio, no fundo, o desejo de configuração. Né? De configuração, porque vamos pensar, talvez, no minuto final antes de começar o martírio. Aham. Imagina as imagens que passaram na mente de Paulo. Estevão, o olhar de Estevão. Bem lembrado. Então, imagina aqueles momentos finais ali de entrega total e passando na sua mente tudo o que ele fez, ao contrário, e agora entendendo o porquê da paz, da serenidade de Estevão, como a gente está usando aqui como exemplo. E a tradição fala de uma contemporaneidade de Pedro e Paulo ali em Roma, que os dois foram martirizados ali, eventualmente até a notícia que Paulo tenha tido, olha, teu irmão Pedro foi martirizado, né? E essa boa esta tua referência, aquela face tranquila, pacífica e de um homem, Estevão diz, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Veio a Paulo, talvez, nesse momento. Né? Porque lá ele contemplou e agora ele vive. Lá ele via, agora ele sente. Então, está dentro dele, ele conseguiu sentir aquilo que Estevão, de certa forma, demonstrou para ele. Ok, trouxemos você até aqui, mas tem um trabalho que você pode continuar fazendo, lendo os textos de Paulo, revisitando este personagem. E agradecemos a sua companhia nesse dia e esperamos que possa ajudá-lo a viver mais plenamente com o espinho na cara. Eu não diria apesar dele, mas faça da sua fragilidade uma chance também, como fez Paulo. E que Deus te abençoe. Dr. Jefferson, obrigado aí pela companhia. Também agradeço, Dom Tássio. E semana que vem voltamos com mais um programa Cruz e Divã. Se Deus quiser. Fique com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser.